Olá a todos, eu sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo e vamos para a segunda parte do react do especial de Umbanda, promovido pelo podcast Inteligência LTDA do Rogério Vilela, um dos meus podcasts preferidos. A primeira parte já está aí, é só olhar no canal que já está lá. Agora vamos para a segunda parte. Confesso que estou gostando, está num nível razoável de interação, de conhecimento sobre Umbanda ali. E como sempre, tô refutando o que eu acho necessário, mas tô deixando passar muita coisa também, porque para não ficar longo. O outro ficou 1 hora, então assim, não é interessante que fique por muito tempo fazendo corte. Mas vamos lá. Avisando que a gente tá promovendo um curso de Umbanda grátis, tá? É grátis. Então se você quer fazer com a gente, tá aí ó, o telefone. Aqui. Fala com o Alexandre, entra no WhatsApp 27 999 26 33 35 e falar com o Alexandre. Fala que você tem interesse, que assim que as aulas estiverem disponíveis, a gente vai estar te convidando para acessar. Não é um curso que a gente vai colocar no YouTube para ficar aberto para todo mundo. Somente com o link você vai ter acesso, é grátis. Então entra lá, vamos estudar junto. Você tem que estar em contato, porque provavelmente a gente vai fazer um grupo de estudo. Então, se você quiser ter contato, você vai precisar aí estar falando com o Alexandre para entender como participar. É, é isso aí. Vamos pro React de hoje. Hoje é sobre Deus. O assunto é divindade, Deus, não Umbanda. Eles já começaram no outro corte, mas eu vou entrar exatamente agora. Vamos lá. Né? Para nós, Deus Pai Criador e Mãe Natureza. Pai Criador, Mãe Natureza. O Lorum, nosso Divino Pai, que se expressa na nossa Divina Mãe. Pai pensa, A figura Mãe de realiza. Deus existe como para vocês? A figura o Deus Criador, quem que é? Deus Criador Olorum. Olorum para nós, que nós herdamos das culturas africanas, das diversas, né? Porque cada uma tem o seu jeito de olhar a gênese do universo. Mas na Umbanda, em especial, olhamos para uma mente criadora, né? Uma inteligência criadora, que se expressa, né? Que se desdobra e se expressa na forma dos nossos pais e mães orixás, pais e mães. Se Tinha que estragar. Tava tão bonito, tão bonito. É, cara, essa parte que ele tá falando é incrível. É incrível porque eu ainda nem cheguei nessa parte do estudo aqui em casa. Que é, as pessoas perguntam, mas por que vocês fazem Pai Nosso e o Ave Maria? Novamente, essa expressão que ele fala. É a questão do pai, do Deus Pai e da deusa Mãe. Do que é natural, do que é metafísico, do que é espiritual, do que é físico. Então é a junção dos dois para fecundar, para gerar algo. E ao mesmo tempo é esse poder de consciência. É esse Deus de consciência, múltiplas consciências. E justamente é uma forma teórica e teóloga de ver Deus, de estudar Deus, de compreender Deus africano. É muito da África subsaariana. Aquela África mais tribal, que tem as tribos bem definidas. Então, essa questão de ver Deus como algo intocável, algo que a gente não evoca, algo que nós não oferendamos, não evocamos, e sim nos comunicando com nossos ancestrais, para que os nossos ancestrais vão até esse Deus, é africano. Então, se você chama de Olorum, Zambi, Olodumare, tá tudo bem, porque lá na África é assim também. Essa África subsaariana, ela nem leva em consideração o nome desse Deus. Então, você pode chamar de qualquer outra forma, mas é certo que eles vão reverenciar um Deus Pai, uma deusa Mãe e os ancestrais. Aí, quando ele coloca orixá, modifica um pouco, porque aí você entra numa teologia esotérica de que essa força vai se dividir de diversas formas, e ele coloca como somente nessa forma de orixá. Claro que existe sim essas ramificações, a qual era chamado e ainda é chamado de radiações, as radiações dos orixás, as radiações de Deus, as radiações das linhas de Umbanda. Só que nesse discurso que eles vão impor, que eu sei que eles vão impor, que é sempre assim, é somente orixá. Não, não é somente orixá. Orixá é só um arquétipo que eles vão colocar ali, que nem é o mesmo orixá que é manifesto no candomblé, na África e tal.
Temos que entender isso. Então, é a forma com que eles vão impor orixá, não é a forma com que o orixá está no mundo, e sim somente na Umbanda deles, imposta pelo Edir Macedo, quer dizer, do Rubens Saraceni. Expressa em sentidos e em virtudes que nós podemos olhar como a virtude da fé ou como Pai Oxalá. E uma ferramenta, um mecanismo de compreensão do que é a virtude da fé, o que é Oxalá, é o próprio Cristo. Então, a imagem de isso que eu Cristo de queria- braços eu queria abertos no entender, por congá. exemplo, nas igrejas cristãs, você tem Deus, você tem Cristo, que é o Filho de Deus e ao mesmo tempo é Deus. A E você- Trindade. E na igreja católica tem os santos, que são pessoas que transcenderam, né, aquilo. Tem os profetas. E para vocês, como que funciona essa organização? Eu vou pedir pro o Rodrigo Paed falar, porque tem uma forma, um olhar vertical Tá. e horizontal para isso, formando a nossa cruz magnética sagrada, que eu falo muito no universo das ervas. Então, dá essa visão de Umbanda e para depois a gente colocar isso aqui. Eu acho que é legal. Eu tô sempre muito preocupado nos nossos amigos que estão acompanhando entender de uma forma muito simples. Claro. Né? Vamos pensar que a gente tá falando para pessoas que também nunca ouviram falar. Então, não- assim, primeiro assim, quem é Deus? Deus é a mesma coisa que para você. Nós aqui Criador. é a força criadora de tudo, né? Para nós não tá personificado num senhorzinho barbudo, né? Mas é a fonte original de tudo, de todos, dos universos e tudo mais, dos multiversos e etc. É uma única origem. A Umbanda é monoteísta ou... Monoteísta. Monoteísta. E então, dito isso, ele se manifesta na sua criação através das suas divindades. Estes a gente denomina de orixás. Não são a parte dele, é ele Seriam mesmo. anjos, a mesma coisa que... Não dá Não para dá pra ter correlacionar com anjos nem com santos. Né? Seria o quê? É ele mesmo, específico no campo da sua criação, da sua natureza. Potências entende? da criação. Como se, quando eu falei desdobramento, é como se Deus se dividisse em sentidos, no sentido da própria fé, do amor. A fé expressa em Oxalá, o amor expresso em Oxum, a nossa Todos mãe esses do são amor. Deus também? Não. Todos esses são orixás, são princípios partes? desse Deus. Parte de Deus. Parte né? de Deus. Nós não olhamos como diversos deuses, olhamos como manifestação de um Deus De um Deus único. só. Então, para melhor exemplificar, tira a palavra orixá e coloca a palavra radiação. Esse Deus, ele transmite a sua força de forma radiônica para o universo, para a sua criação, de formas diferentes. Com amor, com fé, com transformação, com organização, com conscientização, com transmutação. São várias formas com que ele vai interagir com a sua própria criação. Pronto. E quando você fala de orixá, você está dando personificação a essas formas, e é claro que isso vai compreender que são semideuses. São subdeuses ali, debaixo desse guarda-chuva desse Deus maior. E é isso que não configura o monoteísmo. A Umbanda não é politeísta e nem monoteísta. Ela é enoteísta. Ela tem um Deus central e diversas outras figuras que podem dar acesso a esse Deus ou não. Então, ela se enquadra muito mais dessa forma. Tira orixá e coloca radiação, ou tira orixá e coloca energias, que você vai compreender melhor. Eu vou dar um exemplo palpável, um pouco tosco. Principalmente comparando no Brasil. Mas assim, Deus é o presidente e os orixás são seus ministros. Tá. Quem é o ministro da educação? É o presidente naquele campo daquele governo, né? Certo. Então, Deus, na sua criação, tem um orixá, que é ele ali, naquele campo específico da sua criação. É que, se a gente se aprofunda nisso, a gente vai ficando muito técnico e específico, né? Dito também, importante, que essa é uma leitura teológica, de uma percepção teológica muito própria do que a gente aqui comunga, né? Então, há outras formas de interpretar o orixá, de outras influências afros também, né? Então, só deixar esse disclaimer aqui. Na verdade, assim, as outras formas de interpretar nem entra orixá. É somente na Umbanda
dessa forma, com a influência do... Toda vez que eu tô lembrando do Edir Macedo, assim, não tô falando de maldade, é porque realmente tá vindo Edir Macedo na minha cabeça, do Rubens Saraceni, que ele coloca orixás em tronos, como fossem potestades, principados e tronos. São autoridades sobre um poder divino. Isso entra dentro de angiologia, demologia. Não tem nada a ver com orixá e nem a Umbanda. Porque a gente não tem anjos, não tem demônios e também não tem orixá. Essa outra forma de ver orixá é a forma ancestral, é a forma de resgate do candomblé, independente das suas nações, e é outra forma de se manifestar, porque orixá tem personalidade, tem cor, tem vontades. Se é uma personificação, então é uma divindade. Então não é monoteísta, entendeu? Por isso que não cabe. Tudo tá certo, só tira orixá. Então, coloca orixá, radiação ou energia, aí vai funcionar muito bem, porque era assim que era antigamente, e até os professores das escolas esotéricas também colocavam dessa forma, como o professor Adriano está tentando falar de outra forma, mas, né, tentando impor orixá. Sei lá, acho estranho. O que é muito interessante para quem nos assiste que quer desvendar a Umbanda, né? Particularmente a Umbanda. Então nós somos monoteístas, os orixás são partes de Deus, são manifestações de Deus na natureza. Quando a gente fala de natureza, a gente está falando só da arruda, da árvore, dos rios, a gente está falando de tudo. Tudo que existe é natureza divina. E eu quero fazer o gancho com o que o Dr. Edio falou sobre essa integração. Quando o ser humano começou a falar em ecologia, o africano já estava ensinando isso há muito tempo, né? Nos terreiros do Brasil e do mundo já era uma preocupação original. Não existe vida humana já originalmente, qualquer povo originário sempre soube. O índio já sabia, né? O africano já sabia e todos os outros originários. Nós somos fruto do meio natural. Nós não somos a parte. A gente não consegue existir se a gente não souber coexistir. Então essa preocupação sempre foi nativa. E olha que mágico, que lindo que é isso. A gente se entende parte e o nosso objetivo para o homem moderno, atual, tecnológico, né? High-tech que a gente está vivendo, que está muito preocupado com o multiverso, a nossa maior preocupação com metaverso, perdão, né? Nossa preocupação é justamente nos conectar agora aqui com o que é vivo, pulsante na natureza, que nos dá vida e que nos ensina a viver. A contemplação do homem, o sujeito humano, africano, indígena, é olhar para a natureza e encontrar as respostas, que é o que o Dr. Edio estava falando agora do Avatar. Tudo está aqui. As respostas estão aqui, pulsante para nós. Você precisa silenciar, você precisa ouvir, você precisa se encontrar com essa natureza viva, divina, né, que nos dá vida o tempo todo. Então essa busca de integração do humano com a natureza e com tudo que é vivo, de entender, eu não existo se eu não coexisto com o Dr. Edio, se eu não coexisto com o Vilela, se eu não coexisto com o Pai Adriano, com o Lênin, com o Paquito não, mas a gente vai sobrevivendo. Eu coexisto com você, fica tranquilo, tamo junto. Mas aí o que acontece? Isso é o Ubuntu. Eu sou porque você é e nós somos. Essa é a filosofia mesmo por trás dessa mística religiosa. Olha outra coisa importante. Quando ele falar, assim, é muito legal. Tem um filme da Disney chamado Soul. Assistem, é maravilhoso. É exatamente isso que ele está falando. Essa visão de ver Deus de uma forma coletiva. Que é onde eu sou parte daquilo, estou vivenciando isso e retorno para aquilo novamente para poder colaborar com a criação. Então, assim, é muito fantástico isso. E é um discurso muito mais eloquente, muito mais atraente para os olhos e para os ouvidos das pessoas do que falar de orixá. Quando a gente fala de orixá, infelizmente, você cria várias barreiras, desde o preconceito, desde o racismo, desde a falta do entendimento profundo da teologia, porque quando você fala assim, você fala em energia, você fala
em radiações, você fala de vivência social dessa forma, é muito mais atraente. Bom, show. Vamos continuar. Para a gente entender filosoficamente também a nossa crença. O pai Edio, o Dr. Edio falou e passou batido, que é o nosso maior valor. Junto com o amor, é a liberdade. Esse negócio as pessoas não entendem muito bem. Principalmente o pensamento ocidental não consegue lidar muito com isso. Liberdade a ferro e fogo, Vilela. Você é livre mesmo. Porque que é coisa mais livre do que sentir, conceber, validar que você pode tudo, considerando que tudo tem consequência. Ok? Você tem consequência social. Nós temos livros de leis, está aqui a sumidade da lei aqui na nossa frente. Você tem, então você precisa observar isso, e você tem a sua própria consciência. Se você não é um psicopata clinicamente constatado, então você tem uma voz interior que te dá norte, que é um conjunto de valores, de crenças pessoais, tudo bem, mas é livre para fazer o que você bem entender. Quando você suspende a ideia de cabresto, de pecado, entende Deus como amor absoluto, porque se Deus é fonte do amor, o que você mais ama na sua vida? O pequeno loirinho, né? Sim. Então, cara, você não acha que é o seu amor mais visceral? Sim. Não tem uma parada mais forte que isso, concorda? Eu também sou pai e eu sinto isso. Mas isso é o nosso amor humano, hein? Não é? Ó, seu filho pode fazer o que for, mas você vai estar do lado, você vai ajudar, você vai resgatar, você vai dar o seu melhor, não vai? Pois então, você é capaz de tentar sempre entendê-lo, né? Você é humano, cheio de limitações. Imagine isso elevado à milésima potência, que é Deus, cara. Se Deus é tudo, antes, durante e depois, é onipresente, onisciente, olha só. Se eu sou originado em Deus, eu sou feito em Deus, eu vim de Deus, você veio de Deus, todos nós viemos de Deus, não é isso? A ideia monoteísta é essa. Faz sentido, Vilela? Sim. Então vamos lá. Eu trago em mim o código genético de Deus, cara. Eu trago na minha alma o gene divino, não é verdade? Sim. Ó, e o mestre tentou dizer, vós sois deuses. É um pouco para a gente começar a assimilar Deus no seu amor, né? Se eu trago essa centelha viva, esse código divino em mim, isso me dá muita potência. O axé também comentado pelo Dr. Edio. E isso significa o seguinte: se Deus está em tudo, em mim, pelo gene, está antes, durante e depois de tudo, significa o seguinte: seja lá o que eu fizer, seja lá a disfunção que eu causar, seja lá... Ele sabia antes. Eu sou criado por ele. Ele sabe quais as minhas limitações. Ele sabe quais são as minhas inclinações. Nesse lugar de tudo você sabe, veja só. Se você sabe que o Paquito vai faltar amanhã, ele não sabe que vai faltar, mas você sabe. Você já sabe. Por algum motivo você sabe. Alguém avisou, ó, amanhã a gente vai segurar o Paquito em casa porque é aniversário dele, tá? Ele não vai, tá, Vilela? Mas é surpresa. A surpresa é ele não precisar ir trabalhar. Aí você tá sabendo, não tá? Tô. Você tem expectativa? Não. Com a ausência dele? Não. Você sabe que ele não vai vir. É. Ok. Tá tudo bem, não tá? Claro. É isso. A ideia de que se eu faço alguma coisa, Deus se decepciona comigo, a decepção é fruto da frustração. E no que não existe. Frustração é expectativa. É. Se Deus está antes de tudo, ele sabe tudo que é possível, das probabilidades a partir de mim. Então não há expectativa. Mas na Bíblia tem várias passagens que mostram que Deus se frustrou com o que o... Mas essa é a narrativa para aqueles que creem dessa forma. Ah, tá. Né? Então quando você diz... Deus Espinosa, exato. Quando eu falei. Quando você diz está na Bíblia, você parte da premissa
que a Bíblia é o que se pretende ser para quem o segue, né? O livro é a palavra de Deus. Na Umbanda não tem uma Bíblia, não tem A um vida livro. é a palavra de Deus, a natureza é a palavra de Deus, né? A consciência é a palavra de Deus. A gente não tem um livro sagrado, né? Assim como muitas religiões não Sim. têm livro sagrado. Então, e para concluir isso, o que eu acho bem importante, principalmente para o leigo, é que nesse lugar de amor e daquele que é onipresente, onisciente, então não há frustração. Se não há frustração, não há expectativa, portanto, não há juízo, não há castigo, não há sentença, há amor, há acolhimento, E há consequência. há guiança e sempre a oportunidade de refazer. Não há problema em você errar. Não tem ideia do pecado. Não existe pecado. Tudo isso para dizer, Vilela, não acreditamos em pecado, não é nem por uma questão de não crer, como se fosse mera opinião. Sentimos que não existe. Né? Que Mas acreditamos podemos ser em diferentes. escolhas e consequências. Acho que essa foi a fala mais profunda do Rodrigo Queiroz que eu já vi na minha vida. Acreditamos não... Tudo tem um preço? Tudo tem um preço. E o preço é a consciência. Né? O preço... Acho que se der tempo, eu queria contar um conto místico Tá. para explicar Deus e os orixás. Né? Um conto da minha autoria chamado Bolo de Deus. O Rodrigo já ouviu várias vezes. Mas antes eu quero fazer uma analogia. Né? É legal a gente ouvir, por isso que eu pedi pro Rodrigo falar, porque essa forma eloquente, inoxidável do Rodrigo nos encanta, né? E eu gosto de falar bem assim com o pé no chão do terreiro, né? A gente chama o nosso templo de terreiro. O entendimento de Deus, os orixás, ali, como eu falei, eu venho dessa Umbanda onde não era possível estudar. E eu encontro mestres no caminho, né? Sou formado lá com o pai Ronaldo Linares, nosso queridíssimo decano da Umbanda. Se nós conhecemos o anúncio da Umbanda, né? A história de pai Zélio Fernandino de Moraes, o anúncio de pai Caboclo das Sete Encruzilhadas em 1908, naquela sessão espírita, é através de pai Ronaldo Linares. E eu encontrei um caminho teológico com o pai Rubens Saraceni, no final dos anos 90, que deu todo um sentido para mim, Umbanda, né? Eu fui uma criança bem problemática, Vilela. Pensa no sexto sentido, né? I see dead people. Eu era uma criança assim. E eu via coisas, e participava assim de um mundo que eu achava que todo mundo participava e não era verdade. E o padrão da minha mãe não permitia que aquilo fosse, de alguma forma, cuidado. Eu vinha num padrão diferente, porque eu fazia isso de olho aberto. Desde criança? Desde criança, desde pequenininho lá. E não te assustava? Não, algumas coisas sim. Mas o entendimento veio depois. Passei por tratamento psicológico, psiquiátrico, etc. Até, né, converger, encontrar um caminho. Fiquei afastado da Umbanda algum tempo. Depois voltei. Na Umbanda a gente diz que ou você vem pela dor ou vem pelo amor, né? E eu voltei pela dor, pela necessidade. E não cai uma folha sequer de uma árvore, não seja a vontade dessa mente criadora, de Deus Pai Criador, de Mãe Natureza. E encontrei na Umbanda respostas porque eu vivia, porque eu passava, e foi muito interessante. Fazendo uma analogia de uma forma que a gente possa compreender, nós seres humanos, é difícil pra gente definir Deus, né? Fala assim, como eu aqui, na minha limitação humana, no meu quadradinho desse momento físico, eu posso definir o onipotente, onipresente, onisciente. Então eu resumo isso, eu reduzo isso ao nosso sistema solar. Vamos imaginar que Deus seria o nosso Sol e nós estamos girando em torno dele, somos emanações dele ali. O que nós recebemos do Sol, né? Recebemos iluminação, calor, né? Recebemos o magnetismo, o equilíbrio para que nós planetas ali a gente fique girando em volta. Essa magnitude a gente pode ver num simples átomo, né? No núcleo de um átomo composto ali de prótons e nêutrons e os elétrons girando em torno dele. É a mesma coisa. Então, quando alguém fala assim, eu sou o mago, o poderoso, eu faço e aconteço, eu falo, mude o pôr do sol, mude o nascer do sol,
né? Ele nasce todo dia ali no leste e se põe no oeste. Faça ele nascer ali 1 grau. Não precisa de muito, não. Vá 1 grau. 1 grauzinho. Muda 1 grau do sol em relação aqui onde eu tô e eu te sigo pela eternidade. Você não consegue fazer isso, então você está na tua limitação. Aqui a tua mente está limitada aqui e pronto. Então, se nós olharmos para Deus, Pai Criador e Mãe Natureza, como esse princípio, como o sol, nós vamos receber, cada um no seu tempo, no seu momento e da sua forma, vai receber um raio desse sol, uma iluminação. Nós aqui, nesse horário aqui da tarde, nós estamos iluminados pelo sol. Turma lá do Japão, não, né? Então, a cada um da sua forma, cada um no seu momento. Para o católico, o raio do sol é Cristo. Para nós umbandistas e de religiões de matrizes, são os orixás, são as divindades da natureza. As divindades que num primeiro momento, um enxerga ela manifestada na natureza, o outro manifestada pelos próprios sentidos que remetem a essa natureza. E tem lá esse elo, né, a natureza humana. Como eu falei, Oxalá, a fé, Oxum, o amor, Mãe Oxum, amor, Pai Oxóssi, o conhecimento. E as forças naturais, aquilo que no catolicismo nós chamaríamos a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo, o Espírito Santo são as forças naturais. Quais foram as primeiras forças naturais do Cristo? Os apóstolos, 12, ali cada um sentado olhando o Cristo num ponto de vista. Por isso que há linhas, né, de pensamento, cada um olhando o Cristo e interpretando-o da sua forma, mas com uma espinha dorsal. Não interpretações dissonantes, gritantes entre uma e outra. Todas com a mesma espinha dorsal. E depois disso vieram todas as linhas de pensamento, todos os caminhos, veio o protestantismo, cada um olhando de um jeito. Os santos são forças naturais, que nós poderíamos dizer que são desdobramentos dos próprios apóstolos. Até chegar lá no coroinha, né? Até chegar no crente, no praticante, aquele que vai lá na igreja, lá o iniciado. O iniciado seria o quê? O batizado, o crismado, aquele que vai lá receber a comunhão. Para nós, Deus, Pai, Criador, essa expressão de onipotência, onipresença e onisciência, que para nossa compreensão se expressa em gênero e magnetismo. Gênero e magnetismo quer dizer o quê? Pais e mães de magnetismo irradiador e magnetismo absorvedor. Ora, alguns estão ali irradiando a sua potência, a sua virtude energética, magnética, vibratória, espiritual o tempo todo, de forma, né, equilibrada. Porque a fé é assim, né? A fé ela é irradiada de forma equilibrada. A fé ela não vem e te cata. Você se coloca ali numa posição e entra na sintonia da fé. Do mesmo jeito que você pode estar lá na igreja, lá do Padre Marcelo, né? Tá lá naquele momento, aquele pico de fé ali, né? Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. E tem alguém ali derramando lágrima. E tem o outro ali mexendo no celular. Aquele que está derramando lágrimas, de repente foi através da música, através da palavra. Ali, alguém lá no Ilê, Onisaure, Aunlaxe, Onisaure, Berioma, né? E entra ali na vibração de Oxalá. E na nossa Umbanda, eu vi brilhar do mesmíssimo jeito, cada um se sintonizando com a fé ali da sua forma. E aquele Essa questão de colocar tudo numa única caixinha é foda. Funciona, né? Assim, não falou que tá errado, tá certo. E não é assim para todos os locais. Se Deus permite que haja diversas religiões plurais, diversas formas dele mesmo se ver, então existe um motivo. Então o motivo é estar tendo contatos diferentes. Então o candomblessista ele vai ter acesso às suas divindades, orixás, voduns, inquinces, egunguns ou babaeguns, da forma deles. Então, tem um arquétipo do ancestral, do espírito, da divindade, do semideus e tudo mais. Já o evangélico é de outra forma. Se o evangélico estiver escutando isso aí, vai falar, não, que barbaridade. Não, Jesus tem nada a ver com o santo, tem nada a ver com o orixá. Então, assim, são formas completamente diferentes. A forma com que se vê, não, essa é uma visão muito espiritualizada da coisa. E isso é tóxico. Isso é tóxico. Isso faz com que as pessoas se revoltam contra nós mesmos.
Porque é querer colocar tudo do único prisma, que é o prisma que ele vê tudo, que ele sente tudo. Aquela pessoa que estava chorando lá no culto é ele. A pessoa que tá no celular, ela tá conectada de outra forma. Tá tendo outra experiência ali. No mesmo ambiente. E provavelmente esse cara vai ser eu. Eu tô achando tudo muito um saco. Mas são formas diferentes de vivenciar a mesma coisa. A mesma coisa Deus. Então, querer falar que é tudo a mesma coisa, não é. Você pode colocar no prisma histórico de sincretismo. Olha, de sincretismo, a forma com que nós vamos simbolizar sem ser é deuses de indígenas, deuses africanos e santos católicos numa única figura, porque vamos vivenciar um pouco das três fés. Pronto. É uma forma de você colocar onde ninguém é nada. Oxum não é Nossa Senhora não é Jaci. Mas ao mesmo tempo vamos nos reverenciar a mesma imagem da mesma forma. É uma forma de vivenciar. A forma de você receber ou se livrar de uma radiação aí é por cada um, por cada religião. Não pensa que é tudo da mesma forma, não. Caso contrário, Deus, em sua sabedoria, não ia permitir que milhares e milhares de pessoas morressem por causa da sua fé, só para que tudo fosse igual. Então bastava ter uma religião só e Deus estava de boa, né? Porque não faz diferença para Deus, faz diferença para nós, seres humanos. Que se desvirtua da fé, aquele que ora foge, ora corre atrás. Eu não estou falando de opção, escolha de religiosidade. Estou falando de desvirtuamento mesmo. Há mecanismos na lei divina, e a lei divina é uma dessas virtudes irradiadas dessa mente criadora, de colocar cada coisa no devido lugar. Aí entram esses orixás, né, que não são necessariamente irradiadores, são também absorvedores. Ora nos incentivando, ora nos desincentivando, nos minando de determinadas potências, nos colocando onde nós podemos desempenhar melhor. Aí nós falamos assim, olha, nós somos 8 bilhões de pessoas no mundo, né? Mais a população espiritual que, né, dizem os entendidos, né, que chega a ser 2 vezes esse número, e né? Os mestres espirituais. Há um orixá para cada um, toda essa potência está para todo mundo, então por que as coisas não dão certo, né? Porque nós, seres humanos, somos os únicos seres da natureza que conseguimos conviver bem com um sentido e mal com o outro. De repente você está muito bem lá no sentido do conhecimento, está estudando pra caramba. A virtude Oxóssi está comigo. Estou ali sendo carregado pela virtude Oxóssi, nosso sagrado Pai Orixá, Pai, guardião das ervas, das matas, Senhor do conhecimento. Então eu estou ali no momento de busca do conhecimento. No entanto, meus relacionamentos estão uma droga, uma porcaria. Ou seja, minha relação com a virtude Oxum está péssima. Nós somos os únicos seres da natureza que somos assim. Nós estamos bem num... Eu lembrei de uma coisa. Teve um rapaz que veio aqui em casa um dia desses. Aí ele falando que ele era filho de Hades. Mas como você sabe que você é filho de Hades? Não, porque eu vi no horóscopo. Mas como assim? Não. Eu peguei o horóscopo e mudei os signos por deuses gregos. Então, se eu sou de Capricórnio, automaticamente eu sou filho de Hades. Então o que Hades traz? Ele colocou Hades no aspecto de Exu. Falei, tá. Aí é muito fácil, eu posso ser filho de qualquer coisa. Eu posso inventar qualquer padrão de coisas e falar que tá certo. Se você não leu, não estudou a cultura grega, a filosofia grega, a teologia grega, você não está vendo a Grécia como um berço de mitologia, mas sim um berço de religiosidade tradicional, você não consegue ler Hades. Da mesma forma que você não consegue ler Oxóssi se você não conhece a história de Oxóssi. Alacan Xoxô, o filho sacerdote e aprendiz de Ogum, irmão de Ossain, que Ossain, sim, é o senhor das folhas, do conhecimento litúrgico das folhas, que disputa esse espaço sagrado com Orumilá, a verdadeira divindade do conhecimento geral. Então, assim, querer se apropriar da cultura africana, tá bom, mas pelo menos estuda ela. Oxóssi em si não tem nada a ver com o conhecimento. Oxóssi tem a ver com a destreza.
com a vontade de levantar e vencer, porque ele é um caçador. Se ele não caça, ele não come. Se ele não caça, a família dele passa fome. Essa é a vontade de Oxóssi. Chegar pro filho, ó, meu filho, ó, levanta, as coisas não vão cair do céu, vai trabalhar. É isso, Oxóssi é simples, Oxóssi é um caçador. É o arquétipo do caçador. Então, por favor, Senhor, estava indo muito bem. Por isso que eu falo, colocar orixá só complica tudo, porque não faz parte da nossa cultura. Orixá faz parte da Umbanda no sincretismo, mas o arquétipo é da África, é do Candomblé, do Xexelegbá, é do Ifá, e não conseguimos colocar o arquétipo de orixá dentro do arquétipo das sagradas radiações, conforme deveria ser, e não orixás. Um campo e não tão bem em outro. Então, nós convivemos com outros seres, outras inteligências à nossa volta. Você falou, orixá é anjo? Não. A classe dos anjos são outro padrão de inteligência. Muitos anjos não compreendem o que é o humano, né? Como é que o humano pode ser assim? Muitos seres da natureza que têm um outro padrão de inteligência, eu falo linear binário, né? Ou é ou não é, sim e não. Tinha um comercial de um refrigerante que falava, tinha um gênio, né? Que alguém pedia lá um refrigerante e vinha uma coisa errada. Ele falava, pô, mas não sabe pedir, pô. Mais ou menos isso. Os seres da natureza são assim. A pior coisa que você poderia pedir é felicidade. Porque para quem tá com fome, pode ser um prato de comida para você se alimentar na rua. Ou uma casa bacana, abastecida. Para quem tá com frio, um cobertor para ficar lá embaixo da ponte. Ou uma casa com lareira. Então, das duas formas, tá certo. Os seres da natureza não tem essa coisa que nós seres humanos temos. Nós fomos criados no Divino Criador com um padrão, né, com uma estrutura. Então, dou duas coisas a ressaltar. Primeiro, vou falar diversas vezes do monoteísmo. Quando você fala que os seres da natureza têm esse aspecto, que é um aspecto angelical divino, você está dando personalidade para ele, logo não é monoteísmo. É politeísmo ou o enoteísmo. Tem que saber o que vocês estão falando aí direitinho. E outra coisa, novamente, o arquétipo. Se você dá personalidade, você está íntimo de uma coisa imaterial, metafísico. E nós sabemos que nas religiões espiritualizadas, como a de Umbanda, Catimbó, Jurema Sagrada, Terecô, Tambor de Mina, a própria Django também, a encantaria, a caboclaria, todas essas ramificações de culto não cultua divindades incorporadas. Podemos reverenciá-las de diversas formas, mas não temos contato direto, somente no candomblé. Por isso que lá tem o jogo de búzio, o irim de logum, para que o sacerdote se comunique com elas. Dessa forma aí é muito universalista de ver as coisas, tá tudo bem, tá tudo certo. E nisso, você toma um espaço que você afasta tantas pessoas e tantas pessoas se levantam contra você e você tá na paz, na boa. É uma paz interior que só é em você. E você não consegue transmitir isso para ninguém. Mesmo que a Umbanda não tenha a intenção de converter as pessoas, nós temos que ser testemunhos para que as pessoas vejam a nossa religião e tenham pelo menos vontade de conhecê-las. Ainda hoje, eu escuto pessoas super espiritualizadas como esse senhor falarem contra a Umbanda. Falarem que tinham preconceito ou tem preconceito contra a Umbanda. Não compreende as formações básicas da Umbanda, como a cultura indígena, africana, e tem preconceito, e são universalistas como esse, que defende esse discurso. Então, assim, saber colocar nessa caixinha, como ele mesmo falou, que Deus coloca as coisinhas na caixinha para melhor funcionar, se Deus faz isso, imagine nós. A responsabilidade é muito maior do que para nós. Então, a forma correta é, olha, como o Rodrigo falou no começo, na visão, na escola do Rubens Saraceni, aonde eu vim, nós pensamos dessa forma. Beleza. Esse discurso, dessa forma com que o Adriano está falando agora, é até bonito, maravilhoso. Você vê, parece que o cara tá até virando o olho ali. Mas não funciona. Não funciona para quem é contra a Umbanda.
já conhece é contra, a pessoa que é preconceituosa e não conhece, a pessoa que conhece é preconceituosa, a pessoa de outra religião, todas essas outras pessoas que não são espiritualizadas ou universalistas, que tá tudo bem, tá tudo ótimo, Deus é para todos e para tudo, não concordo com isso e acaba vendo a nossa Umbanda como algo desinforme com a sociedade moderna. Coisa que não é, ao contrário, estamos muito avançados na questão da metafísica, contudo, não é da forma que esse senhor está falando. Então nós tendemos a olhar tudo com esse padrão, e é natural, esse é o nosso quadrado. Então a gente olhar Deus dessa forma. Nós vemos Deus como essa onipotência, onipresença, onisciência, um verdadeiro sol, que irradia e se irradia em poder divino. Cada um dos pais e mães orixás é um poder divino, é o poder da fé, o poder do amor, o poder do conhecimento, o poder da lei ou da ordem, o poder do equilíbrio ou da justiça, o poder da evolução, ou nós poderíamos chamar de sabedoria, o poder da geração ou o poder da vida. E em cada um desses poderes, né, nós olhamos e vemos um pai e uma mãe orixá. Nós vemos lá pai Oxalá e mãe Oiá, tempo, mãe Logunã, no poder da fé. Vemos mãe Emanjá como a própria expressão do poder da vida. E esses poderes, eles se desdobram em forças naturais. Nós somos forças naturais desses poderes quando os compreendemos e os sentimos em nós. Os nossos guias espirituais, caboclo, preto velho, essa presença, né, do arquétipo humano, tipo humano na Umbanda, é uma expressão desse poder. Essa expressão, quando a gente fala poder, nós temos uma relação muito ruim, né, doutor Edio, com o poder. Nós, seres humanos, temos, e na Umbanda pior ainda, que nós aprendemos que amor e caridade, né, tudo que você recebe, você dá de graça, não é desse poder que nós estamos falando. Nós estamos falando de poder realizador. Poder, de repente, de mudar a vida de alguém. Umbanda é religião de autoconhecimento. Mas eu queria falar duas coisas. Uma que a Vilela trouxe na fala dele, que é a coisa do medo. E como é que a gente pode aproveitar o medo a favor do bem. Eu vou até contar uma pequena história de um julgamento aqui que eu participei, porque há 30 anos eu vou ao judiciário defender ateu, budista, adventista do sétimo dia e macumbeiro também. E aí me lembro que estava para ter um julgamento aqui em São Paulo, um julgamento importante e tal, não sei o quê. E aí acho que foi a primeira vez que o tribunal viu aquele monte de macumbeiro lá no tribunal, e com tabacos e tal, enfim. E era uma causa muito importante. E um desembargador, amigo meu, me chamou meio num cantinho lá e falou para mim, pô, Edio, será que esse pessoal pode fazer uma macumba para mim aí e tal? O julgamento não tinha começado ainda. Eu disse, olha, excelência, depende do resultado. Você não ajudou muito. Eventualmente agora. Não, mas eu complementei. Eu disse, olha, eu longe de mim querer ameaçar a Vossa Excelência, eu mesmo nunca participei, mas porque eles são todos brancos e idosos e tal, com mais de 60, 70 anos e tal. Eu falei, olha, eu mesmo nunca participei, mas eu já ouvi falar de uma macumba que é feita em que o saco escotal dentro cai. Nossa! E não há cirurgia reparadora que dê jeito. Nós ganhamos por 22-3. Então, às vezes também o medo é utilizado como coisa. Mas eu queria falar um pouquinho, eu trouxe esse negócio do medo, né? Estou com medo da gente e tal. Mas eu trouxe esse negócio do medo para falar que eu há anos escrevo um livro para tentar demonstrar o que a religião não é, ou o que a religião não tem de especial ou de apanágio que a sociedade avalia que tem. Por exemplo, o transe, o êxtase religioso. O êxtase religioso é o nirvana do budismo. Uhum. O êxtase está presente nos carismáticos, que são católicos. O êxtase está presente nos
nos pentecostais, nos neopentecostais. Na passagem bíblica que fala sobre o pentecostalismo, Paulo diz que quem entrasse no templo diria que os irmãos estavam ébrios ou loucos. Não é? E o êxtase está também no Islã. Tem um segmento. Também? Tem um segmento islâmico. Sim, é a mística, o sufismo. É o sufi, que tem Os derviches. êxtase. Os derviches. É? E eles giram igual. Eles giram em torno derviche. tem um ritmo Sim. alucinante e tal, não sei o quê. Então, a intolerância religiosa criou sobre as religiões afro-brasileiras uma etiqueta para pretender projetar aquilo como algo primitivo, algo selvagem, na verdade, que é uma característica que várias religiões têm. Outra coisa muito interessante. Eu tô rindo assim porque eu acabei de falar isso no outro vídeo. Se você assistiu, você sabe. Eu justamente toquei nesse ponto. Então, por isso que eu falei, se o doutor ele não tivesse aí, será que eles iriam falar sobre isso? São formas diferentes de ver o mundo. Que é a questão do que alguns segmentos das religiões afro-brasileiras têm, que é o abate religioso de animais. Ah, tá. Eu vou parar aqui, porque ele vai começar a falar sobre o abate e é um outro. Olha lá, abates religiosos. Vai ser um outro episódio, porque, não sei se vocês sabem, mas o Dr. Hélio, ele defendeu. Posso estar enganado também, sei lá. Ele defendeu a gente lá no Supremo Tribunal quando isso foi levado em julgamento. Então, com certeza, ele vai trazer uma visão diferente e aprofundada da coisa. Eu quero ter esse corte perfeito, tá bom? Então, é isso aí. Você vê como é a visão das pessoas, cada um vê da sua forma, mas eu já tive a oportunidade, eu e o Ale aqui, nós já tivemos a oportunidade de conversar com um espiritualista universalista, assim como é esse professor Adriano aí. Eu tô chamando de professor porque eles fazem curso, né? Então é professor. E é um sentimento de pertencialismo, assim, que tudo cabe eles. Em tudo cabe eles, em tudo. O cara é mais branco que o Adriano, é insensível à religião indígena, mas faz sessão de ayahuasca, insensível às pautas pretas, mas escreveu um livro sobre a religião africana e faz sessões em sua casa baseado numa religião africana que somente ele sabe de onde vem, mas difunde, bebe dessa fonte, assim, sem colocar as devidas placas corretas. Não tem problema nenhum, você fala, não tem problema nenhum a pessoa ser branca e fazer os seus cultos de outras etnias, não tem problema nenhum, mas não pegue e fale, olha, é meu. Eu sei, você não sabe. Olha, pai de santo do candomblé. Eu sou sacerdote de Umbanda que sempre estudei Rubens Saraceni e Zélio de Moraes. Então, eu sei de orixá e você não. É isso que eles fazem. Não pode ser assim. Não pode. Cada um tem o seu segmento, a sua ancestralidade, a sua forma de ver o mundo e de ver o culto. Se você não tem sensibilidade a outras formas de culto e a outras formas de existência, como a do indígena brasileiro, do preto, do cigano, e você se coloca nesse posicionamento elitista de pessoa branca brasileira, cheia dos privilégios e sem questionamento algum, porque tem essa questão também, uma coisa é eu falar. Eu já vivi isso, da pessoa me questionar porque eu falei. Mas quando uma pessoa branca falou exatamente a mesma coisa, ela catou. Então, assim, tem uns certos privilégios por ser branco no Brasil, somente sendo sacerdote. Então, se você entende isso, você compreende o seu famoso local de fala, né? Você entende isso, você não tem problema você falar. Fala à vontade, só não fala besteira. Então, quando o Adriano está falando, você vê no rosto dele que ele está falando com muito prazer, com muita satisfação em estar dizendo ali a forma com que ele vê Deus na Umbanda. Só que a forma com que ele transmite isso é nós vemos Deus. Não, nós não. Eu sou um bandista e não vejo Deus dessa forma, não.
Eu vejo Deus de uma forma completamente diferente, mesmo que parecido com o que você está falando. Então, é esse sentimento de pertencimento. Tudo bem, venha, agregue, mas fale por você. Fale pela sua escola, fale pelo seu terreiro. Não fale por todos nós. Como o Rodrigo Queiroz falou no começo. Vamos ver várias umbandas de acordo com suas regiões, porque tivemos várias misturas. Perfeito. Então, ao falar, tome seu local de fala. Olha, a minha umbanda assim, assim, assada é assim. Pronto, acabou. Tá? Sem muito romantismo. Sem muita espiritualidade universal, porque se nem Deus é universal, imagine as religiões em si. Somente a nossa religião em si, né? Então, é isso aí. Espero que tenha gostado, deixa like, compartilha, comente aqui o que você achou. E, novamente, quer participar do curso de desenvolvimento mediúnico da Umbanda? Vamos aprender um pouco sobre a Umbanda, a história da Umbanda, uma história bem geral, bem baseada em fatos reais. Aqui, ó. Aqui, ó. Fala com o Alexandre no WhatsApp para você ficar atento. Quando começar a sair as aulas, nós vamos avisar pelo WhatsApp. Por isso que você tem que acessar pelo WhatsApp, tá bom? Vambora que eu quero fazer ainda outro corte e vai ser sobre o abate. Então nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.